Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e é o vídeo que vocês estão esperando há bastante tempinho, né? Que eu falei que ia gravar e acabei adiando, mas vim aqui hoje gravar esse vídeo pra vocês falando, né, como que tá a evolução dos meninos, né, com as terapias, né, como que tá aí, o que que eles evoluíram. E eu vou contar tudo pra vocês hoje nesse vídeo. Então, ó, já deixa o teu like aí pra mim, tá bom? Deixa aí pra mim, vai aqui na mãozinha de baixo, já deixa um like aí nesse vídeo, pra esse vídeo alcançar mais pessoas, tá? Isso mostra também que vocês estão gostando do conteúdo e eu continuo trazendo pra vocês. Também me acompanha lá no Instagram, pra quem ainda não me acompanha, vai lá me acompanhar no Instagram, o link tá aqui embaixo. E se tu tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Já te inscreve também no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações pra te não perder nenhum vídeo. E vem fazer parte da nossa família aqui, né? A gente tava meio sumida aqui do canal, mas agora estou voltando, gente. E até hoje eu tô botando uns vídeos em dia, então vocês vão me ver com a mesma roupa, do mesmo jeito, porque tô aqui botando uns vídeos em dia, né, que eu tava devendo pra vocês. E pra quem tá chegando aqui no canal agora, gente, eu sou a Patrícia, mãe do Bernardo e do Bruno, gêmeos, né, bivitelinos. Eles têm 1 ano e 7 meses, quase 1 ano e 8 já, estão liberando 1 ano e 8 meses já. E o Bruno, né, que é o meu G2, ele tem diagnóstico fechado de autismo, tá? E ele teve diagnóstico precoce com 1 ano e 3 meses. E o Bernardo, meu G1, ainda não tem diagnóstico fechado. Ele tem, no momento, diagnóstico de retardo neuromotor, tá? Que ele tem atraso no desenvolvimento também, mas não tanto na comunicação, por exemplo, como o Bruno, né, que daí já tem o diagnóstico fechado, porque as características eram muito mais fortes. O Bernardo tem também algumas características, mas outras, assim, nada a ver com o autismo. Então, por isso que ele, pelo menos por enquanto, não tem diagnóstico ainda para autismo. Ele faz terapia também, gente. Eles fazem acompanhamento na PAI aqui de Igrejinha, tá bom? Da minha cidade. Não faço nada particular, é tudo pela PAI. O neuro foi pela PAI. A fono, eles foram só numa avaliação até agora. Eu acredito que agora, nesse ano, né, eles vão ter um pouco mais de atendimento com a fono também, porque eles me falaram isso ano passado, que tava muito cheio e esse ano eles iam conseguir mais horários. Até na estimulação precoce, gente. Eles faz uns 4 meses que eles fazem estimulação precoce, né, a terapia, que eles fazem 1 vez por semana. E os dois faziam juntos, né, que era um horário de 45 minutos na PAI, e eles faziam juntos, né, porque também não tinha toda essa questão de horários e tal. E aí, gente, esse ano agora, né, de 2022, eles separaram, os dois, cada um vai ter o seu horário, também 1 vez por semana, e primeiro vai ser o Bernardo e depois é o Bruno, se eu não me engano, é nesse horário, né, vai ser um depois do outro. E aí, gente, agora eu vim contar pra vocês como que tá aí, o que que mudou, né? Pra quem também quiser ver, gente, eu já explico tudo melhor, todas as coisas em outros vídeos aqui no canal. Então é só tu conferir os outros vídeos, tem sobre características que me fizeram levar ao autismo, tem como tudo, como eu consigo encaminhar tudo. Então tem tudo aqui no canal, gente. Vai aqui embaixo, dá uma maratonada aí nos vídeos que tu vai entender tudo mais certinho, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu falei que eu ia trazer esse vídeo depois que eu fizesse a reunião, né, com a fisioterapeuta que acompanha eles, né, que faz a terapia com eles. Ela me falou lá, gente, ela me explicou várias coisas, assim, que eu não vou saber falar pra vocês exatamente, porque é uma coisa mais técnica, assim, né, gente, Aí ela explicou como que ela avalia, né, cada coisa, e me explicou o que que ele se encaixava em cada coisa, né. Então, mais ou menos foi isso, né? Mas, de forma geral, o que que ela me disse? Que a evolução dele está sendo muito, muito boa e muito rápida. Isso é uma coisa que realmente a gente percebeu muito isso também, principalmente do Bruno, né? O Bernardo também tem as evoluções dele, mas o Bruno, né, foi assim. Nossa, gente, a gente tá muito, muito feliz porque ele tem evoluído muito rápido, né? E ela falou isso, ela disse que assim tá muito bom a evolução dele, ele tá evoluindo muito rápido. E a gente sabe que o quanto antes a gente intervir, né, começar com terapias, mesmo não tendo diagnóstico fechado, isso é o melhor pra criança, porque ela vai conseguir se desenvolver, sabe? E conseguir chegar mais perto ali, próximo aos seus pares, né, da mesma idade. E aí, gente, assim, a gente tá muito feliz, né, porque realmente ele tá evoluindo. Claro, gente, eles não fazem muita coisa ainda, né? Como eu falei nas características, vou começar a citar alguma coisa aqui pra vocês. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Bruno, né, gente? Começar sobre o Bruno, o que que aí ele evoluiu, o que que ele tá fazendo, como que tá aí as coisas. O Bruno, como vocês sabem, gente, ele ainda não fala nenhuma palavra, assim, específica, né?
mas ele tá balbuciando muito, muito, muito. Ele fala muito bababá, mamamá, sabe? Ele tá muito assim, tem vezes que ele tá assim, tipo, tagarela, assim, né, gente, nesse sentido, porque ele balbucia muito. E como eu falei já em outros vídeos pra vocês, o Bruno com 8, 9 meses balbuciava muito também, que eu achei que logo ele ia falar. E aí do nada ele parou, gente, parou, ele não emitia mais som nenhum. E ali também foi, né, quando a gente começou a investigar e tal, e eu achava meio estranho aquilo. E aí ele parou do nada e não balbuciava, e aí depois ele agora tá voltando, e agora, tipo assim, ele balbucia bastante, mas ainda não fala nenhuma palavra, tá, gente? Não fala nada ainda. E o que mais, gente? Ele bate palminhas agora, que era uma coisa que ele não fazia, né? Eu não lembro se isso no vídeo das características ele já batia, eu não me lembro, gente. Mas foi tipo assim, foi agora nesse tempo que ele tá fazendo terapia, então eu não me lembro certo. 1 ano e 4 meses, 5 meses, 6 meses, por aí. Não, 6 meses não, gente. Mas acho que 1 ano e 4, 1 ano e 5. Acho que por aí, gente, mais ou menos que ele começou a bater palmas. O Bernardo também, né? Começou a bater palminhas. Eles não faziam antes e eu tinha muito desejo de ver eles batendo palminha, gente. Parece uma coisa boba, mas pra mim era uma coisa muito significativa, porque eles gostavam muito de parabéns, e eu lembro que no primeiro aninho deles, a gente sempre estimulava, né, a cantar parabéns, e eles adoravam ver a gente cantando, batendo palma e tal, só que eles nunca faziam, eles só gostavam de olhar a gente fazendo, eles nunca repetiam o movimento, mesmo que a gente pegasse as mãos deles, batia, parará, né, como normalmente as crianças fazem, a gente, né, faz assim com elas, canta e tal, e aí eles começam a fazer e eles não faziam, e eu tinha muito esse desejo de ver eles batendo palminhas, e hoje eles batem palmas, né. O Bruno ainda não aponta, a gente não aponta nada, que se ele quer alguma coisa, se ele quer mostrar alguma coisa, ele não aponta, né, não aponta nada. O contato visual, gente, nossa, como mudou, gente, a gente tá muito feliz, porque isso é uma das principais coisas, porque é a partir do contato visual que a gente vai conseguir, tipo, todas as outras coisas, né? Porque é importante a criança olhar pra gente, ver o que o outro tá fazendo pra imitar, né? Então isso é muito importante, contato visual, e o Bruno não fazia contato visual, ele não atendia quando ele era chamado pelo nome, era como se não fosse com ele, gente. Então, assim, ele tinha muito pouco contato visual. Tipo, às vezes ele até te olhava, mas por muito pouco tempo. Ele não buscava brincar contigo, interagir, nem nada. E agora ele faz muito contato visual, gente. Muito, assim. Agora, praticamente todas as vezes que tu chama, ele olha na hora, sabe? Ele já olha, tu chama ele, ele olha pra ti. E isso é uma coisa muito importante. Isso ela me falou muito agora, principalmente agora nesse tempo questão de férias, né? Porque ele só volta em fevereiro para as terapias. Ela me falou, não perde isso, não perde o contato visual dele, porque isso é muito importante, tá sendo muito importante para a evolução dele. Então, graças a Deus, todas as vezes que a gente chama, ele olha. Quando a gente fala que não para algumas coisas que ele tá fazendo, que a gente diz não, ele olha pra gente, ele entende que a gente falou não. Às vezes ele não faz aquilo, né? Mas às vezes ele faz, né? E é normal, mas ele dá pra ver que ele consegue entender que não é pra ele fazer aquilo, né? Então isso é uma coisa muito, muito importante, que graças a Deus ele tá super bem, assim, na questão de fazer contato visual, tá interagindo mais com a gente, ele dá alguns brinquedos pra gente, porque ele quer brincar. Antes ele fazia também, mas muito pouco, agora ele faz bastante, assim. Uma coisa também, agora ele parou de correr tanto, gente, porque antes ele corria muito, ele não parava quieto. Eu sempre disse pra vocês, o Bruno, ele é uma criança agitada no sentido de que ele não parava quieto 1 minuto, assim, de ficar sempre correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas ao mesmo tempo ele era calmo, porque ele não chorava, sabe? Ele não pedia nada, tipo, ele era uma criança que brincava, ficava na dele, brincava quietinho, parará, mas ele era só agitado de não parar quieto. E hoje ele não corre tanto, ele ainda é agitado nesse sentido, né? Mas não corre tanto que nem ele corria, gente. Nossa, diminuiu muito. Agora tem vezes que ele senta pra brincar, que também era uma coisa que ele não fazia. Então ele senta, mesmo que por um curto período de tempo, sabe? Não é que nem o Bernardo, mas ele já senta, às vezes ele já se interessa por brincar com os brinquedos. E ele também, gente, muita coisa, tudo ele tem que explorar pela boca. E sempre foi assim, né? E agora continua bem mais, assim, é tudo. Tudo que ele vai pegar pra brincar, ele vai com a boca, sabe? E até ele gosta muito de brinquedos com sons. Então até o som
ele bota a boca. A gente comprou uma mesinha interativa pra eles, e aí era de apertar assim, e aí ele botava a boca naquele, onde saía o som, porque a maneira com que ele explora o brinquedo é pela boca, né? Então ele faz muito isso de botar tudo na boca pra ele poder sentir o brinquedo. Ele ainda não dá tchau, gente, né? Se a gente dá tchau pra ele, né? É como se nada fosse pra ele, ele ainda não dá tchau. O que mais, gente, que eu tenho pra falar pra vocês dele? Ele tá um pouco também mais expressivo, às vezes, que antes ele não se expressava muito. Agora tem vezes que ele chora um pouco mais, que nem eu comentei isso no outro vídeo com vocês, que ele não chorava pra nada. E agora, por exemplo, se o Bernardo tira um brinquedo dele, ele chora, assim, mas às vezes ele chora um choro bem sentido. Claro, às vezes ele desiste daquilo e vai pra outra coisa. Mas tem algumas vezes que ele tá começando a querer se expressar, tipo assim, tirou o brinquedo dele que ele não gostou. Ou se a gente tira alguma coisa que não é pra ele tá mexendo, o que ele tá fazendo? Querendo se jogar no chão. Então isso, por um lado, gente, de certa forma é bom, tá? É claro que ele tá fazendo tipo uma birra, né? Mas por um lado isso é bom porque ele tá expressando que ele não tá gostando daquilo. E ele antes não se expressava por nada, né? Tipo, ele não chorava, não emitia nada, assim. Então, por esse lado, né, a gente tem que agradecer que ele tá fazendo uma birra, porque ele tá conseguindo se expressar que ele, né, não tá gostando daquela situação. Enfim, né? O sono deles é tranquilo, gente, sempre foi muito tranquilo, nunca tive problema com o sono deles, continua assim. A alimentação também, gente, sempre foi muito boa com eles. E o Bruno agora, ele ainda tem um pouco de dificuldade com texturas e tava numa fase que ele não tava querendo pegar nada na mão, assim, até não só coisas assim moles, sabe? Que nem banana, por exemplo, essas coisas assim. Mas até pra tomar água, por exemplo, ele não queria segurar a garrafinha. Aos pouquinhos a gente vai incentivando, né? Tipo, eu comecei a dizer, não, filho, ó, tu. E aí ele pegava, mas ele queria largar e pra gente dar água pra ele. E a mamadeira ele sempre segurou sozinho, né, pra mamar. E aí eu comecei a segurar só a pontinha da... Porque daí ele não conseguia virar o copinho dele pra tomar água. E aí eu segurava a pontinha, só quando ele via que eu segurava a pontinha, ele queria largar as mãos pra me segurar. E eu dizia, não, filho, tu vai segurar. E aos pouquinhos foi indo que ele começou a pegar mais coisas com a mão, né? Mas tem muita coisa que ele não gosta de pegar com a mão, que se tu dá na boca dele, ele come. Mas, tipo, pegar mesmo, assim, texturas mais mole, ele ainda não gosta, né? Mas ele tem comido super bem, gente. Algumas coisas que ele tava mais resistente de comer, ele começou a comer. O café com leite que ele não tomava, ele toma agora de guti-guti, assim, ele gosta bastante. E, assim, na parte da alimentação, eles sempre comeram de tudo, né? E isso também é um ponto bem importante, porque quando eu conversei com a fono, que ela me perguntou a questão, porque muitos autistas, né, têm dificuldade, têm seletividade alimentar, e os guris sempre comeram super bem. E aí ela até me disse que isso foi um ponto muito bom, que talvez lá no início, né, quem me acompanhei sabe, eu sempre deixei eles muito livres para pegar as coisas com a mão. Fiz o método BLW, assim, não 100%, mas deixava algumas coisas para eles pegarem com a mão, sentir a textura, mesmo que fazia aquela bagunça toda, gente, mas eu sempre deixei muito, sempre apresentei vários tipos de alimento para eles. Então aí é só tu acompanhar no canal, gente, que tem vários vídeos aí sobre a introdução alimentar também. Então, ela disse que isso, né, muito tem a ver com isso, desse ensinamento do início que eu tive com eles. Por isso que talvez hoje ele não tem essas restrições alimentares, né? Ele come de tudo, come super bem. E até agora mais, assim, as coisas novas, né, que a gente tá dando, ele tá aceitando. Então, essa parte tudo certo também. Ela até me explicou, gente, mas eu não vou saber agora falar pra vocês. Mas ele é tipo assim, por exemplo, o Bernardo tá numa fase e ele tá numa fase um pouco abaixo ainda do Bernardo. Porque, por exemplo, o brincar de faz de conta, né? O Bruno não sabe brincar de faz de conta. E normalmente os brinquedos também, ele não brinca ainda funcional com os brinquedos. Agora, gente, até nesse tempo de férias, assim, ele começou a querer brincar com brinquedos de encaixe, coisa que ele não brincava, assim, coisa que era mais o Bernardo que gostava de brincar. Ele começou, assim, então tem algumas coisas que ele começou a querer agora se interessar um pouco mais. Mas normalmente o Bruno é mais assim, pegar o brinquedo, botar na boca e ficar pra lá e pra cá, sabe? Ele é mais assim a forma dele brincar. Uma coisa que eu falei também pra vocês, que ele gostava muito de brincar com a sombra dele, né, gente? Ele ainda faz, mas não com a mesma frequência de antes.
assim, de ficar, toda vez que ele vê a sombra dele, ele ficava brincando, ficava fascinado em ver a sombra dele. Então ele faz, mas muito pouco agora, gente. Ele começou a andar um pouco na ponta dos pés, assim, tem fases que ele não... Antes ele não andava muito, era mais o Bernardo, agora ele começou a andar bem mais na ponta dos pés. Também a questão de rodar, gente, rodar rodinhas, né? Antes ele rodava mais um brinquedo, e acho que rodinha mesmo, ele gostava de rodar só do carrinho dele de passeio mesmo, quando ficava virado ele rodava. Mas assim, de carrinho, acho que eu tinha visto poucas vezes ele fazer, mas agora ele faz com bastante frequência. Agora, às vezes, eles têm umas motinhas aqui, uns carrinhos, então normalmente ele vira e fica rodando a rodinha ali por um tempo, né? As motinhas ele vira assim e fica rodando. E ele, se ele tá fazendo com mais frequência que antes. E em questão de interação com outras crianças, gente, assim, ele e o Bernardo não são muito de brincar junto, eles não brincam muito junto, mas tem vezes que eles brincam, tá? Por exemplo, o Bruno gosta muito de brincar com a cortina aqui de casa, de se esconder, né? E ele quer sempre que alguém procure ele. Ele não procura ninguém, gente. Tipo assim, se alguém tá escondido, ele não vai lá e acha, sabe? Ele gosta só de ele se esconder e alguém achar ele, tipo assim. E aí, às vezes, ele e o Bernardo brincam dessa forma, que é a forma que os dois gostam. Mas, assim, brincar com brinquedos, essas coisas, não, gente. Eles mais brigam, né? O Bernardo mais briga com ele. Então, assim, com contato com outras crianças, assim... Também ele acha que tá um pouquinho mais, na creche também um pouquinho mais, mas ainda não é tanto, sabe? Mas com interação com as pessoas, assim, comigo, com meu marido, com as professoras, tá um pouco melhor. Ele começou a interagir mais também com a gente, né? Brincar mais, procurar mais a gente pra brincar, que antes ele também não fazia. Então, gente, é tudo um processo, né? Aos pouquinhos as coisas vão fluindo, né? Vai dando certo, a gente vai estimulando. E por isso que a terapia é muito importante, gente. Muito importante mesmo, porque muita coisa que ela faz lá eu observo, faço igual em casa, ela me passa as informações, coisas que às vezes são simples, né, gente, mas a gente não consegue, sabe, ter aquele feeling pra fazer. Então eu observo lá e faço em casa, e na escola também ele é estimulado, então, graças a Deus, tipo assim, ele evoluiu muito, muito, gente. Então a gente tá muito feliz com essa evolução dele. E do Bernardo, gente, o que eu tenho pra falar do Bernardo? O Bernardo, né, agora está bem birrento, né, gente? Ele faz muita birra, gente, chora muito de se jogar no chão. Assim, então, como ela me disse lá a fisioterapeuta me disse, né, que isso é bom. Por um lado é bom, porque ele tá expressando que ele não tá gostando daquilo, que ele não quer daquele jeito, entendeu? O Bernardo, ele jogava muitas coisas no chão. Tipo assim, tudo ele jogava no chão. E aí agora ele parou um pouco, ele começou a querer, tipo assim, tirar as coisas, por exemplo, se tá dando uma caixa, tirar as coisas da caixa, antes ele só tirava, ele não queria botar de volta. Agora ele começa a botar, agora ele começa a alcançar às vezes pra gente as coisas. Por exemplo, se ele tá com uma sandalinha, ele tipo fica botando, se a sandália tá solta, assim, né? Ele fica tentando botar no pé, tipo, ele entende que a sandália é pra pôr no pé. Ele começou a bater palmas, né, como eu falei pra vocês. O Bernardo, assim, ele não aponta também nada, né, assim, pra mostrar que é alguma coisa, mas ele é um pouco mais expressivo. Por exemplo, ele às vezes vai na garrafinha de água, fica olhando pra ela e fica choramingando. Então eu entendo que ele quer água. Mas agora ela até pediu pra gente, como ele tá num nível que já dá pra começar, tipo, a estimular ele pra ele tentar nomear as coisas, né? Ele não fala também, gente, nenhuma palavra, tá? Ele balbucia bastante coisa, às vezes meio que ele conversa, assim, mas, tipo, não fala especificamente nenhuma palavra. Às vezes parece que ele quer falar mamãe, mas tem vezes que ele fala, assim, um mamá, assim, quando me olha, um mamã, sabe? Mas não sai ainda bem um mamãe, não sei se é mamãe que ele quer dizer, o que que é. Mas ele já balbucia bastante coisa também, né? Mas ainda não fala nada específico assim. Mas é um pouco mais expressivo nessa questão quando ele quer alguma coisa. Agora, gente, de uns dias pra cá, de pouquinhos dias pra cá, às vezes quando eu pergunto pra ele, porque como ela falou pra mim, né, pra gente tentar começar a nomear as coisas, por exemplo, se eu sei que ele tá com sede, porque eu entendo que ele tá com sede, porque a gente que é mãe, a gente sabe, né, mas ele tem que aprender a se comunicar com todo mundo, né, gente, não só comigo, mãe, né, ele tem que ir na escola, ele tem que se comunicar que ele tem sede, por exemplo, né, então,
Aí, quando eu sei que ele tá com sede, eu digo, tu quer água, filho? E fico apontando pro copinho dele, mostrando, digo, tu quer água? Porque daí, quando ele emitir algum som, eu entrego a água pra ele, né? Só que, normalmente, eu tô tentando fazer isso, só que, normalmente, ele só fica, tipo assim, choramingando, sabe? Ele não tenta emitir algum som daquilo. Então, tá bem difícil. Mas, sabe o que que ele começou a fazer, gente? Quando eu digo assim, não é sempre, mas às vezes quando eu digo assim, tu quer água, filho? Água? E tento, né, pra ver se ele emite algum som, alguma coisa, ele faz assim, ó. Ele tenta fazer como se fosse fazer assim, que sim. Só que, claro, meio ainda desajeitado, porque acho que ele tá aprendendo a fazer. Então, por exemplo, hoje eu perguntei pra ele, tu quer água, filho? Água? Daí eu fiquei choramingando. E eu disse, água, filho, água? E ele fez assim. É muito engraçadinho, gente. Mas então quer dizer que ele tá me dizendo que sim, sabe? Então é a forma que ele tá se comunicando. Não com palavras, mas ele tá se comunicando o que ele quer. Então faz bem pouquinhos dias que ele começou de vez em quando fazer isso, não é sempre. E então ele não aponta, ele também ainda não dá tchau. O que mais, gente? O Bernardo, então, ele assim, ele agora briga mais pelo espaço dele, ele é bem ciumento, assim, e ele briga muito por aquilo que ele tá. Se ele tá com um brinquedo, ele não deixa ninguém tirar o brinquedo dele, assim, dos coleguinhas. Então, na própria escolinha, sabe, ele tá mais assim, ele mostra que ele tá ali, que é o lugar dele e que ninguém vai tirar ele dali, tipo assim, né? E em casa também, ele briga muito com o Bruno, porque se o Bruno vai, pega algum brinquedo dele, ou se o Bruno vai pra perto dele que ele tá brincando, ou até com a gente, ele já começa a querer empurrar, querer puxar cabelo, sabe? Então a gente tem que cuidar bastante, né? E aí é aquilo que ela me falou, né? Tipo, tem o lado bom disso, que ele tá se expressando, que ele tá mostrando que aquilo ali tipo assim, ele quer mostrar que é o lugar dele e ninguém vai tirar ele dali. Então isso tem o lado bom, né? E claro que tem um lado ruim, né, gente? Porque a gente não quer, né, que nosso filho fique. Porque eu tenho medo, né, que ele faça com os coleguinhas e tal. E é aqueles dois lados, né, gente? Mas, como ela me disse, que tem o lado bom disso, então, né? Que ele tá se expressando, ele tá muito se expressando até demais, né, gente? Mas ele tem brigado muito pelo espaço dele, sabe? E é muito ciumento, assim. Ele é mais do colo. E tinha uma época que ele tava muito me batendo, gente, assim, parecia que ele queria quando ele queria alguma coisa, só que ele, né, não conseguia se expressar e parecia que ele me batia. E ele me batia, sim, mas queria ficar no meu colo, mas me dava tapa, assim, tava bem difícil. Agora ele parou um pouco com isso e eu comentei isso com ela, né, e ela falou, nós tem que observar se realmente ele tá querendo te falar alguma coisa, se ele, né, não, só que ele não tá conseguindo se expressar aquilo, aquele sentimento que ele não tá conseguindo expressar e acaba batendo. Mas ele parou um pouco com isso também. E o Bernardo, assim, olha, todas as vezes que a gente chama ele, ele olha também, ele interage bastante com a gente, ele traz os brinquedos pra gente brincar, olha muito pra gente. Também ele senta muito pra brincar, gente, ele brinca muito, ele gosta muito de brinquedos com encaixe, brinquedos assim, ele brinca funcional, tipo, pega um carrinho, ele faz assim, sabe? Ele não emite som, aquele som vrum, vrum, alguma coisa assim, sabe? Tipo, às vezes eu brinco com ele, faço bip, bip, assim, de buzina e tal. Ele não emite sons assim ainda, mas ele brinca assim, de ir pra lá e pra cá com o carrinho, essas coisas assim, que é uma maneira mais funcional. Brincadeira de faz de conta, por exemplo, de eu pegar colherzinha, né? Uma colherzinha, um pratinho, qualquer coisa, e tipo, comidinha. E ele fazer igual, imitar o gesto, sabe, gente? Esse brincar de faz de conta, imitar que tem uma comidinha ali. Então ele faz isso e por isso que ele tá numa fase a mais que o Bruno, sabe? Ele também, gente, ele andava muito na ponta dos pés. Ele parou por um tempo que eu não tinha mais visto ele andar na ponta dos pés, assim, era muito raramente que eu vi ele andar na ponta dos pés. Só que nessas férias ele começou a andar bastante de novo. E uma coisa que até ela me falou também, né, lá na nossa reunião, né, ela me falou que agora, que até agora, né, era complicado avaliar eles, assim, porque eram os dois juntos, né? Então ela tinha que, tipo assim, né? Olhando pra um, olhando pra outro, e, né, e brincando, porque a terapia é isso, gente, é brincar do que a criança se interessar, né? E ali tu vai trabalhando com ela.
E aí, então, ficava difícil com os dois junto, né, no mesmo horário. E aí ela disse que agora, então, os dois vão ser separados e isso vai ser bom pra ela conseguir ver os dois separados, não os dois sempre juntos, sabe? E eu acho que isso também vai ser importante porque, tipo, eu só vejo os dois juntos, né, gente? Os dois convivem junto, então eu não vejo os dois separados. Como que eles vão reagir separadamente, sabe? Num local. Então, isso ela falou que vai ser bem importante, porque ela vai conseguir avaliar o Bruno, né? O total do Bruno e o total do Bernardo, os comportamentos separados, como que vai ser. E, por exemplo, como o Bernardo não tem diagnóstico fechado ainda, o que que ela falou? Que pode ser, gente, não quer dizer que seja, né? Mas pode ser que às vezes o Bernardo tenha alguns atrasos por conta do Bruno, por conta que, como os dois convivem junto, ele faça algumas coisas por causa do Bruno, entende? E isso faz sentido pra mim, porque, por exemplo, como eu disse pra vocês, que nem o caminhar na ponta dos pés, quem começou foi o Bernardo, né? E aí depois o Bruno começou a caminhar um pouco na ponta dos pés, e aí o Bernardo parou. Não vi mais ele caminhando na ponta dos pés e o Bruno começou a caminhar na ponta dos pés. Só que agora nas férias, gente, o Bruno tá caminhando bastante na ponta dos pés e o Bernardo começou a fazer de novo. E direto. Então eu acho que talvez faz um pouco de sentido de ele estar olhando o Bruno fazendo e fazer também, sabe? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Aí pode ser também que o Bernardo possa ter autismo, às vezes num grau leve, porque é muito mais difícil assim de identificar porque ele tem contato visual, ele tem ele busca interação com as outras pessoas, ele, né, faz mais socialização, então fica um pouco mais difícil, né, esse diagnóstico. Mas, como eu disse pra vocês, independente do diagnóstico, o importante é ele estar tendo acompanhamento, fazendo terapia pra se desenvolver, porque ele tem atrasos também, né, gente? Ele não fala, então isso já é um atraso. Eles vão fazer 1 ano e 8 meses, e com 2 anos a criança já tem que formar frases pelo menos com 2 palavras, tem que falar, não sei se é 200 palavras, se eu não me engano, por aí. Então, tipo assim, eles não falam nenhuma ainda, então ele tá atrasado, né, em vista dos outros da idade deles. Do céu, não acredito. O Bernardo falou a primeira palavra, gente. Eu tô aqui esfregando a banana em mim. Eu sabia que a primeira palavra do meu filho ia ser o quê, gente? Comida. Comida. Meu filho, o que que tu falou? Nanana? Ai, gente. Eu fui dar banana pra eles agora. E aí, aí eu peguei a banana e olhei pro o Bernardo tava olhando, né? Eita, tropeçando. Daí eu falei pra ele, eu disse, banana, filho. Porque a gente tem que nomear as coisas pra ele, né? Pra ver se ele começa a falar. E aí ele olhou e falou, nanana. Ai, gente, que coisa mais linda. Ai, gente, eu nem acredito nisso. Nossa, nem acredito. Nem que a primeira palavra foi comida, né, gente? Não foi mamãe, mas... Meu Deus, minha felicidade. Agora eu tô toda hora pra ele... Nanana, filho, nanana. Ai, meu Deus. Né, meu amor? Ai, gente, o mais engraçado foi que ele nunca falou nananã, tipo assim, alguma coisa assim, sabe? Ele só fala mamamã, bababá, mas assim, aleatório. E aí, do nada, ele me saiu com essa, gente. Ai, meu Deus do céu. Tô muito, muito feliz. Nossa. Muito feliz mesmo, gente. Sabe como eu esperei por isso. E eu sei que é só o início, né? Daqui a pouco ele vai estar falando muita mais coisa. Né, filho? E o mano também, né? Daqui a pouco voltar os dois tagarelando por aqui. E como eu sempre digo pra vocês, né? A gente tem que cuidar muito aquele de cada criança tem seu tempo. Porque, sim, cada criança tem o tempo dela também, nenhum vai ser igual ao outro, mas existem marcos de desenvolvimento, né? A gente tem que ficar atento a isso, então, porque através disso a gente vai percebendo aí se nosso filho realmente tá dentro ali do parâmetro que é esperado, né? Ele tá fazendo certas coisas ou não, né? Então isso é muito, muito importante. Gente, esse vídeo vai ficar longo demais, gente, já deu meia hora. Meu Deus, eu vou cortar umas partes pra tentar diminuir um pouco aí o vídeo pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham assistido até o final, tá bom, gente? E como eu sempre digo pra vocês aí, né, gente? Se tu tem aí alguma dúvida, às vezes que tu fica, será que meu filho tem alguma coisa, porque não faz isso, não faz aquilo? Procure um especialista, gente.
porque o quanto antes a gente ter uma intervenção é a melhor coisa. Independente se ele tem autismo, se ele tem outra coisa, ou, né, qualquer coisa, gente, procura um especialista, faz uma avaliação para tirar suas dúvidas, porque eu não vejo mal nenhum, gente, a gente levar nosso filho para uma consulta, perguntar pro pediatra. Às vezes, se tu ainda ficar na dúvida, procura uma segunda opinião, gente, né? Se tu comentar, ah, meu filho não faz isso, tem tal idade, isso, é normal e tal, e o pediatra dizer, não, é normal, tá, cada criança tem seu tempo, talvez vai fazer, parará. Se tu ainda ficar na dúvida, procura uma segunda opinião, tá? Eu sei por experiência própria, gente. Então, sei que tem crianças que têm um desenvolvimento diferente uma da outra, isso realmente existe. Mas eu acho que o quanto antes a gente ter uma intervenção vai ser melhor para eles, né, gente? Porque eu penso assim, se hoje talvez eu não tivesse essa intervenção com os guris, né? Se eles não tivessem ido para terapia hoje, será que eles iam estar como eles estão hoje? Né? E eu acredito que não, sabe? Porque muito a terapia ajudou, muito a creche ajudou, sabe, gente? Então eu acho que foi muito importante também a creche nesse momento. Então, tudo isso, gente, foi um conjunto de coisas, a gente simulando em casa, sabe? Tentando fazer pequenas coisas, às vezes coisas pequenas assim, que a gente via na terapia, fazendo em casa, né? Que ela passava pra gente. Então, isso foi muito importante para a evolução deles e a gente tá muito feliz, né, gente? Porque eles estão se desenvolvendo. Claro que não, a gente sonha, né, com o dia a dia eles falarem mamãe, papai, vovó, vovô, essas coisas de eles apontarem, de darem tchau, de entenderem bem a gente, sabe, de compreender a gente. A gente sonha com isso, claro, né, gente? Mas eu tenho certeza que logo eles vão estar fazendo. E tenho certeza que tá se encaminhando para esse momento chegar, né, gente? E é isso, tá? Não esquece, gente, de deixar meu like aqui e compartilhar esse vídeo com mais alguém aí, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau!